Distraint é um jogo de terror psicológico 2D que aborda temas como ganância, trabalho e ética. O protagonista, chamado Price, tem a oportunidade de entrar em sociedade com uma agência de advocacia e com isso poder finalmente mudar de vida. Porém, para isso ele precisa provar o seu valor para seus chefes, desapropriando a casa de pessoas. A minha humanidade estava à venda e eu a vendi. Aquele exato momento marcou minha decadência. Esta é a minha história e estes são meus arrependimentos. O jogo inicia com Price procurando pela Sra. Goodwin, que deveria ser despejada por não conseguir pagar sua dívida. Ele a procura no prédio onde ela mora. Após entrar em seu apartamento e notificá-la sobre o despejo, a senhora cai em lágrimas. E enquanto ela vai preparar um café para Price, ele vê o retrato dela com o marido. E a culpa começa a pesar. É uma foto de casamento do senhor e da Sra. Goodwin. Embora eu acredite que ela seja viúva agora. Droga, eu não deveria estar fazendo isso. Após intimá-la, Price volta aos corredores do prédio e coisas bizarras começam a acontecer. O que o jogo dá a entender é que essas bizarrices são a manifestação da culpa que Price está sentindo. Pulando um pouco a parte dos puzzles, após colocar um livro na estante correta, uma cortina revela uma porta, e lá estão McDade, Bruton e Moore, donos do escritório de advocacia que Price quer se associar. E nessa hora é simplesmente impossível não parar para escutar a música tema deles. Eles parabenizam Price pelo bom trabalho e o incentivam a continuar, dizendo que ainda tem 2 propriedades que devem ser desapropriadas. Eu senti tanta alegria quanto tristeza. Em breve terei minha sociedade, mas ao preço da minha humanidade. Valerá a pena? Depois disso, mais coisas bizarras começam a aparecer, inclusive a que mais me assustou quando joguei pela primeira vez. Um elefante cabuloso. Desculpe, eu me distraí. Quando eu vi o elefante eu corri como se não houvesse amanhã. O elefante referencia diretamente àquela frase famosa, um elefante na sala, ou seja, um assunto que não dá para ignorar mais. Price então acorda e percebe que está sem água em casa, então ele faz um delicioso café com água de chuva. De repente ele é visitado pelos pais dele, mais uma alucinação por conta da culpa, até porque eles já faleceram. Os pais de Price não gostam do trabalho do filho e o acusam de estar ficando ganancioso. Porém, ele tenta ignorar tudo isso e parte para a próxima desapropriação. A casa que será desapropriada pertence ao Sr. Taylor. Porém, desta vez o motivo não é uma dívida, e sim uma estrada que está sendo planejada para passar onde ele mora. Ele pede para acharmos o cachorro dele. Resolvemos quebra-cabeça, olha o elefante aí de novo, e no fim conseguimos. Agora só falta um despejo para que Price se torne sócio. Novamente Price encontra seus chefes. Eles o elogiam pelo trabalho bem feito. Porém, dizem que ele está ficando muito mole, por ter feito o favor de encontrar o cachorro do Sr. Taylor. Aí eles pedem para o Price dançar junto com eles. E ele dança. A noite chega e Price começa a ter pesadelos com coisas que têm acontecido, até que um telefone começa a tocar no meio do sonho. A ligação veio do asilo e Price é informado que a Sra. Goodwin teve um derrame. Eles dizem que ela não tem nenhum parente próximo, então pediu para que ligassem para Price para que ele a visitasse. Quando ele acorda, o telefone está tocando e a notícia é a mesma. Os pais dele aparecem novamente para tentar convencê-la a desistir, porém sem sucesso. Tomado pela culpa, Price vai até o asilo visitar a Sra. Goodwin. Muitas bizarrices e puzzles depois, ele consegue finalmente chegar no quarto dela. Eu estava nervoso e com medo. Eu não sabia o que esperar. Talvez ela deva me culpar? Eu estava preocupado com o bem-estar dela. Eu me senti culpado e envergonhado. Price diz que se sente péssimo por ter tomado a casa dela. Porém, a Sra. Goodwin diz que ele não deveria se culpar. Ele pergunta se tem algo que ele possa fazer por ela, mas ela diz que apenas queria ver um rosto familiar antes de partir.
Price, a fim de se redimir, diz que ela pode se mudar para sua casa. Porém, a Sra. Goodwin recusa por não querer atrapalhar a vida de Price. Então ele promete que virá visitá-la toda semana. E partimos para a próxima desapropriação. Eu cheguei tão perto. Mais um nome, o último passo. Mas algo havia mudado. Algo dentro de mim tentou me fazer parar. E eu ignorei esse algo. Eu não parei. O Sr. Jones era o último da minha lista. Após alguns puzzles envolvendo cogumelos e alucinações, encontramos o Sr. Jones. Mas ele quer dar uma festa antes de ir. Porém, a banda não quer tocar, já que ele não tem dinheiro para pagar. Ele ameaça quebrar toda a casa se não conseguir a festa. E para evitar a burocracia com a seguradora, Price convence a banda a tocar. E o último trabalho é finalmente concluído. Após isso, temos a terceira e última visita dos pais de Price. E de longe, a mais macabra. Como é seu dia de folga, Price tenta esquecer tudo isso e apenas relaxar tomando um café e lendo o jornal. Tudo parece bem, até que ele chega na página de obituários. Muitos nomes e idades aqui. Nancy P. Goodwin. Não. Não. Eu perdi. O peso do mundo caiu sobre mim. Isso mexeu com minha alma como nada antes. Naquele momento, eu tomei uma decisão. Eu iria deixar o trabalho. Mas antes disso, eu teria que visitar seu túmulo. E lá estava eu, parado na chuva. Havia algo naquele momento, como se eu tivesse sentido a presença dela. É difícil descrever. Eu sei que você não me culpa por nada, mas eu sinto muito. Pelo pouco que eu te conheci, você merecia mais. O seu falecimento foi um chamado para mim. Eu decidi me demitir. Onde quer que esteja, espero que esteja bem. Eu estou certo que você está. Antes que eu esqueça, eu te trouxe algo. Não é muito, mas... que isso ilumine seu caminho na vida após a morte. Descanse em paz, Sra. Goodwin. Agora não tem mais volta. Price está decidido a se demitir. Ele vai até a sala dos chefes para acabar com isso de uma vez por todas. Eu entrei pela porta. Estava escuro como a noite e silencioso como um túmulo. Apenas o pulsar do meu coração quebrou o silêncio. Mais um passo. E as luzes se acenderam com um grito. Surpresa! A banda começou a tocar, balões flutuando no teto. Todos estavam lá, meus chefes, a Jenny e meus colegas. Eu respirei fundo e engoli. Eu me preparei para gritar minha demissão bem alto, mas então algo aconteceu. Um tecido roxo de seda revelou seu segredo. Uma nova placa, com meu nome nela. A ganância levantou a cabeça. Price então aceita a sociedade. Então descobrimos que todo esse tempo Price, agora mais velho, estava contando essa história para um jovem que veio desapropriar sua casa. Ele termina dizendo que após alguns anos começou a ter lapsos devido à sua saúde mental. Ou melhor, a falta dela. Ele foi demitido e acumulou uma dívida enorme. E ele está contando sua história para que o garoto não siga o mesmo caminho. O jovem diz que vai repensar sua carreira. Price decide então acabar com tudo. Ele pega sua espingarda e a última coisa que o garoto que veio despejar ele escuta ao sair é o som do tiro. Esse é um final bem triste, porém ainda existe o jogo District 2, que parece ter uma premissa muito mais otimista pelo pouco que eu joguei. Mas focando no primeiro, temos uma boa crítica à ganância e à falta de empatia e humanidade de muitas pessoas em posição de poder. E fica o questionamento: vale a pena fazer tudo por dinheiro?